Oi pessoal, tudo bem? Retornamos, finalizamos o bloco 3 da nossa disciplina Estrutura e Dinâmica Social e agora iniciamos com Karl Marx, marxismo, né? As ideias centrais do marxismo, no tempo que temos não dá para discorrer muito porque Marx demanda muita leitura, muito estudo, né? Seria interessante poder se debruçar sobre Marx e entender melhor o pensamento marxista, assim como os outros autores. Mas aqui a ideia é entender o pensamento marxista, porque também Marx é um dos fundadores da sociologia, né? A sociologia científica, como Marx mesmo colocava, mas trazendo uma abordagem diferente dos outros dois sociólogos que vimos até aqui, Durkheim e Weber. Ele inaugura uma forma de pensar, um pensamento e uma teoria para a ação que reverberou até em revoluções e em mudanças significativas na sociedade, fazendo nascer a União Soviética, por exemplo, né? A teoria aí por trás da nascimento da Revolução Russa de 1917 é o marxismo, é o socialismo e o comunismo marxista. Então, vamos lá, né? Então, vou separar em duas aulas, porque essa parte inicial dos conceitos fundamentais, hoje, a ideia é entender os conceitos fundamentais. Deixa eu abrir a tela aqui antes que eu esqueça. Então, primeiramente, a gente vai ver os conceitos fundamentais de dialética e materialismo histórico. Entendendo o que é dialética e materialismo histórico, fica mais fácil compreender os outros conceitos marxistas, né? E a própria teoria marxista. Então, a ideia é se debruçar sobre esses conceitos agora, chegando até o conceito de classes sociais. Para, na sequência, seguindo nesses mesmos slides, eu mando para vocês até o fim da semana, outros conceitos como mercadoria, valor, mais-valia, entre outros, né? Mas os principais. Então vamos dividir em duas aulas para não ficar tão pesado também, mesmo porque as aulas estão sendo gravadas. Bom, não vou perder muito tempo porque dispensa apresentações. Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, historiador, que estudou então direito, sociologia, política, para desenvolver a sua teoria, viveu, né, o bojo do processo do nascimento da burguesia industrial, de uma sociedade industrial europeia, nascido na Alemanha, apátrida, né, passa grande parte da sua vida na Inglaterra, falece em Londres em 1883. Então ele está aí, né, pós-Revolução Francesa, o nascimento de Marx. Então ele pega todo o processo de enfraquecimento do absolutismo e vivencia a Primavera dos Povos de 1848, alguns processos revolucionários, mudanças e enfraquecimento do absolutismo europeu, para fortalecimento de estados democráticos, das repúblicas, né? O processo de gestação dessas repúblicas. E a sua obra está aí. Esse é o contexto da obra marxista. E ele busca entender, né, o processo evolutivo dessa sociedade europeia. Claro, não desdenhando de outras, não é isso, de outras sociedades. Ele está preocupado em entender o estágio do capitalismo naquele período, principalmente, e desenvolve sua teoria aí. Então, algumas obras, O Capital, obviamente, Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto Comunista vocês vão encontrar das duas formas. Lembrando, então, depois dessas aulas, vem o Manifesto do Partido Comunista, né, para fechar e a gente entender melhor a teoria marxista. Também uma obra bastante importante, Manuscritos Econômicos Filosóficos, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, nesse processo que vai de 1848 a 1851 na França. Não esquecendo de Friedrich Engels, grande companheiro de Marx, que desenvolve também o materialismo histórico, a teoria do materialismo histórico, também tem a contribuição de Engels, entre outras obras. Lá, o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, entre outros, que a grande obra marxista é de Marx. Bom, pressupostos desse pensamento marxista.
A análise é voltada a compreender o processo de acumulação da produção de mercadorias. Como esse processo de acumulação das mercadorias, que mais à frente veremos como modo de produção, reflete na organização da sociedade, reflete em uma luta, choque de interesses daqueles que são proprietários dos meios de produção e daqueles que vendem a sua força de trabalho. Essa é a análise aí geral. Ele não quer fundar uma disciplina específica, não é a ideia essa, mas estabelecer fronteiras entre os diferentes saberes. E Marx vai debater com Comte quando ele diz: as leis sociais não podem ter leis gerais, como as ciências naturais. Não. As ciências sociais, elas devem criar uma metodologia, então uma sociologia científica para entender a realidade, para compreender essa realidade e agir sobre essa realidade. E cada época tinha suas peculiaridades, uma dinâmica própria, já que o processo de acumulação e a produção de mercadorias é diferente no período da história antiga, no período medieval e por aí vai. Então, Sociologia, Economia e Política de Marx demandavam a ação, que ele vai dialogar, debater com Hegel, grande influenciador de Marx, falaremos mais adiante, e também com os filósofos e os sociólogos daquele período, que para eles interpretavam o mundo, esse era o objetivo, um objetivo válido. Mas até ali eles interpretavam o mundo, como se organizava, como as sociedades se organizavam e como os estágios, em que estágio estava a sociedade. Só que para ele, a sociologia, o papel da teoria tinha que ser maior. A ideia central é mudar o mundo, não só interpretar e entender. Daí a teoria da praxis marxista, uma união dialética entre teoria e prática, uma teoria para ação. Durkheim e Weber não têm essa preocupação. Eles querem criar uma metodologia, criar uma escola sociológica, é a maior preocupação deles para se entender a realidade, diferentemente de Marx. E é claro que os embates com Weber e o weberianismo, o marxismo e o weberianismo são enormes, porque Weber parte do pressuposto da coesão social. É necessário um Estado para que haja coesão social por meio da burocracia, como vimos nas aulas anteriores. E Marx, só aí algumas premissas para a gente chegar nesses conceitos marxistas. O indivíduo, para Marx, é capaz de determinar e transformar a realidade social em que vive. Só que para isso ele tem que ter consciência dessa realidade. Ele tem que ter consciência de que há classes sociais. Ele tem que ter consciência de que ele é explorado, no caso do proletário. Por quê? Porque o burguês, o industrial, ele tem consciência de que numa relação em que há interesse em um jogo de classes, ele tem mais poder do que o trabalhador. O poder está em suas mãos. E Marx está preocupado com essa sociedade, que para ele, em algum momento, os proletários fariam a revolução, buscariam a revolução. Mas tem um longo caminho até lá, isso aqui são só as premissas. Bom, o funcionamento social da Europa no século XIX, principalmente, tem uma relação íntima com os interesses do proletariado. Uma filosofia revolucionária, já que as contradições internas da sociedade de classes exigem o quê? A superação. O embate que existe entre as classes sociais leva à superação. Qual é a superação? É o estágio pós-capitalista, o socialismo. Quando o proletariado assume o controle dos meios de produção. Para quê? Para satisfazer seus próprios interesses materiais, sua subsistência, por aí vai, para o lazer, entre outras coisas. Tá? Logo,
o foco da análise são as classes sociais e a luta de classes, que ficará clara no manifesto do Partido Comunista. Bom, pessoal, às vezes estou falando um pouco rápido, não é porque eu não quero fazer vídeos extensos aqui. Bom, análise da sociedade do século XIX, como eu já disse, o bojo das revoluções industriais. Se a ordem vigente continuar, que é a ordem vigente, cada vez mais o número de proletários, de trabalhadores aumenta, urbanos saindo do campo, e esses trabalhadores em algum momento, quando tomarem consciência de que eles estão sendo coisificados, que eles também estão se tornando mercadoria, força de trabalho é uma mercadoria, o trabalhador vende essa força de trabalho, por isso que há um mercado de trabalho. O burguês sabe disso. Qual era o perigo? A coisificação de tudo em nome do quê? Do capital, do lucro, do ganho a partir da produção de mercadorias e serviços, obviamente. Mas a principal preocupação é na produção de mercadorias. A expansão dos serviços é mais recente. Olha só, né? Só fazendo um parênteses aqui. Há um tempo eu estava lendo site aí, uma notícia, e li assim, tantos trabalhadores são desligados. Vários trabalhadores foram desligados. Desligados. Coisificação. Né? O que você desliga? Você desliga uma máquina, você desliga a luz, você desliga um aparelho eletrônico, desliga a televisão. O trabalhador também está sendo desligado há muito tempo, mesmo porque a revolução só aconteceu na União Soviética, desculpem aí, mas em outros países do mundo também. Entretanto, que existiu até hoje foi o socialismo real, né? O comunismo na forma pensada por Marx. Nunca chegou aí num nível de se colocar aí o comunismo, mas o socialismo real da União Soviética. Então a tônica do pensamento marxista está na mudança, no choque que há, e aí a dialética vai ajudar a gente a entender isso. Vamos lá, conceitos fundamentais. Então nós veremos dialética, materialismo histórico dialético, materialismo ou dialética marxista, e só mais um aqui, estrutura e superestrutura, para a gente fechar a aula de hoje. Vamos lá, dialética. Bom, dialética, conceito dos filósofos gregos, lá do período da história antiga, né? Então não é uma novidade, não foi Hegel quem criou. Hegel, esse cidadão aqui, um rosto bonito e amigável, né? Nessa foto, não está com uma cara de muitos amigos. Mas dialética, não é? Partindo da filosofia hegeliana, já que Marx é influenciado por Hegel, é um filósofo hegeliano, só que ele vai inverter a lógica da dialética hegeliana. Eu já explico isso. Na dialética hegeliana, a realidade existe pelo embate de forças contrárias que levam ao desenvolvimento em espiral. O que é isso? Né? Falei grego aqui. A realidade é um processo dialético, baseada na explicação da realidade em oposições e choques. O mundo existe a partir de si, existem as coisas, existem as premissas, os conceitos e as ideias. Se eu questionar aquela ideia, então a tese, a antitese vai dar uma síntese, né? Eu vou chegar lá, né? Por quê? Porque para Hegel a realidade é um processo dialético. Então, olha lá, tese, afirmação, uma ideia aceita. A ideia aceita de que não pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual é a antítese? A negação disso. Qual é a síntese? A mudança. O motor da história é a mudança. Há algumas décadas se pode, né? Ou no Brasil foi autorizado legalmente o casamento de pessoas entre o mesmo sexo. Ainda bem, né? Aí é uma opinião minha. Que bom que isso aconteceu no país.
Então, olha lá. A dialética hegeliana, né, vai influenciar Marx. A tese e afirmação, uma ideia aceita. Antítese, contra a tese, leva a um produto novo daquele anterior. Por exemplo, a escravidão no Brasil, aceita, é a tese. Qual é a antitese? Os movimentos abolicionistas. Qual é a síntese? Choque. Choque entre a tese e a antitese. Motor da história, mudança. 1888, abolição da escravidão. Se não me falha a memória, um dos últimos países da América Latina a abolir a escravidão. O primeiro país a abolir a escravidão foi o Haiti, uma revolução. E o primeiro país a se tornar independente em 1810 por meio de uma revolução liderada por um escravo. Não vou me lembrar o nome, mas dentre as revoluções, entre as independências na América Latina, praticamente a única liderada por um ex-escravo é a do Haiti. Então, a escravidão no Brasil é um exemplo dialético. Liberalismo político versus o marxismo. Por exemplo, liberalismo político, movimento lá do século XIX. Vem o marxismo contestar esse liberalismo político. Qual que é a síntese? Aqui trazendo um exemplo aí que talvez mais próximo a gente entender. O estado de bem-estar social combina o liberalismo com ideias aí, conceitos socialistas. A social-democracia. É a síntese, isso é o motor da história, é a mudança que vai acontecendo, o embate. Então, para Hegel, a realidade é um processo dialético. Para Marx também. Só que Marx inverte essa ideia de que a consciência cria nosso ser histórico. Não. É a realidade que cria a nossa consciência. É o contrário. Por isso que ele inverte. Vamos tentar por esse quadro aqui. Marx, ele é materialista. Hegel é idealista. Então, olha lá. Para Hegel, a dialética é a própria realidade. A realidade parte do quê? Das ideias. As ideias é que trazem o quê? A consciência. Por exemplo, relações de produção. A partir das ideias, não. Para Marx, não. É o contrário. Por isso que ele é materialista. É o materialismo dialético marxista. Que é o materialismo histórico dialético. E cria este método de análise. A importância de Marx, um dos fundadores da sociologia. Que a gente escuta aí, um dos 3 porquinhos da sociologia. Método da análise da realidade. Ele inverte essa lógica. O motor da história é a luta de classe. Só que as relações de produção, as relações que acontecem aqui, vão fazer com que haja uma consciência para que exista a mudança, para que a mudança aconteça. E não o contrário. Não são as ideias que levam às mudanças. É a realidade, é o choque, é o embate que há entre a luta de classe aqui numa relação de produção em que há o proprietário dos meios de produção versus o vendedor da força de trabalho, que é o proletário. A partir desse embate vem a mudança. Então, voltando aqui, a consciência cria o nosso ser histórico. Não! O nosso ser histórico cria a nossa consciência. Claro que isso vai depender do momento. O ser histórico do feudalismo é diferente do ser histórico do capitalismo industrial ou do mercantilismo. A fase pré-capitalista, como diz Marx. Ou o escravo no Brasil. Mas a realidade é que cria consciência, não o contrário. Não são as ideias que levam à mudança. O embate de forças é que leva às ideias. E a partir daí vem a mudança. Então, é um método da realidade invertendo a lógica hegeliana. Da filosofia hegeliana. Vamos lá. Materialismo histórico dialético. Só dar uma olhadinha aqui
no nosso tempo, não quero me estender muito. Que vem a ser o materialismo histórico dialético, partindo então de Hegel, mas invertendo essa relação. É uma explicação da história por meio de fatos materiais, essencialmente econômicos. Abaixo de todas as relações, modo como os materiais são produzidos. Por quê? Qual é a premissa? A existência de seres humanos e a sua interação com a natureza e com outros indivíduos dão origem à vida material. O homem, desde que existe, ele precisa sobreviver. E a partir daí ele vai utilizar dos meios que a natureza oferece. E também, então, uma relação com a natureza e uma relação com os outros indivíduos. Como ele vai estabelecer uma relação com os outros indivíduos? E a partir daí, produtos serão produzidos para a subsistência, para a troca, para a venda. Olha aí a diferença. Então, a premissa da análise marxista, a existência de seres humanos e de uma interação com a natureza e também com outros indivíduos, que dão origem a uma vida material. Para além, né, do ideal, para além do mundo das ideias. Está aí a diferença central. A consciência do indivíduo vem das necessidades materiais e não o contrário. Né? Não são as ideias que... Não. Então, as necessidades materiais fazem com que o indivíduo tenha consciência que ele precisa o quê? Produzir para comer. Ou trabalhar para ter um salário, para comprar algo para comer. Essas são as diferenças. Pessoal, esses conceitos não são simples nem básicos, né? Talvez não esteja aí muito claro para vocês. Eu vou ler 2 trechos que eu acredito que resumem bem o que é o materialismo histórico dialético, né? Parte dele, mas a gente já está no caminho para entender o materialismo histórico dialético. Vamos lá, então, página 32. Lembrando que o primeiro capítulo deste livro, Um Toque de Clássicos, é a base para essas 2 primeiras aulas, claro, além de outros livros aí. E no final da segunda aula eu vou indicar para vocês bons materiais produzidos acerca da filosofia marxista, da sociologia marxista, que vão ajudar aí no entendimento também. E a gente faz a nossa aula também na semana que vem, com aquele bate-papo para tirar as dúvidas de vocês acerca do marxismo, dos conceitos principais. E a gente pode fazer um bate-papo da atualidade, análise de conjuntura, que foi bem interessante na última aula. Então vamos lá. Então, a consciência do indivíduo vem das necessidades materiais. Aqui, páginas 32 e 33 do livro, que eu mandei para vocês em PDF. Um primeiro pressuposto de toda existência humana e, portanto, a consciência do indivíduo vem das necessidades materiais. Né? Vamos lá. Um primeiro pressuposto de toda existência humana e, portanto, de toda história é que os homens devem estar em condições de poder viver a fim de fazer história. Mas para viver é necessário, antes de mais nada, beber, comer, ter um teto onde se abrigar. O primeiro fato histórico é, pois, a produção de meios que permitem fazer as necessidades, satisfazer as necessidades, a produção da própria vida material, materialismo histórico dialético. Por quê? Parte daquele embate, da tese, a antítese e a mudança. O vetor é a mudança. Choque ou luta de classes. Historicamente, isso acontece. Então, trata-se de um fato histórico, de uma condição de toda a história, tanto hoje como há milhares de anos, executar dia a dia, hora a hora, a fim de manter os homens vivos. Logo, a própria... Aqui, já uma outra citação. Essa citação de Marx está na Ideologia Alemã, obra marxista. Logo, uma outra citação aqui acerca do materialismo. Logo, a própria quantidade das supostas necessidades naturais, como modo de satisfazê-las, é um produto histórico que depende em grande parte do grau de civilização alcançado. Na busca de controlar as condições naturais,
Os homens criam novos objetos, os quais não só se incorporam ao ambiente, como passam às próximas gerações. Os resultados da atividade da experiência humanas que se objetivam são acumulados e transmitidos por meio da cultura. É por meio da ação produtiva que o homem humaniza a natureza e também a si mesmo. O processo de produção e reprodução da vida através do trabalho é para Marx a atividade humana básica, a partir de qual se constitui a história dos homens. Para ele que se volta o materialismo histórico, o método de análise da vida econômica, social, política e intelectual. Está aí uma das contribuições de Marx. Então, o autor da história embate entre dominantes e dominados, materialismo histórico dialético, tese, antítese, antitese, gera uma síntese. E a mudança vem a partir daí. A lei da história, contradição entre forças produtivas e relações de produções que se estabelecem. Só que as formas econômicas são transitórias na história. O capitalismo não existe há 4.000, 5.000 anos. Então, as formas econômicas são transitórias. E isso muda todas as relações. Por quê? Porque o vetor é a mudança. E a mudança pode durar séculos, 2, 3, 4 ou menos. As formas econômicas sob as quais os homens produzem, consomem e trocam são transitórias e históricas. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens mudam seu modo de produção. E com o modo de produção mudam as relações econômicas, que não eram mais que relações necessárias àquele modo concreto de produção. Por exemplo, não faz mais sentido haver feudos durante a fase mercantilista ou pré-capitalista. Por quê? Porque ele é contraproducente. A burguesia não ganha com feudos. Não é interessante que haja feudos. Os proprietários de terra não ganham mais com feudos. Eles preferem pagar trabalhadores e não permitir que haja uma concessão aí da terra ao servo. Ele trabalha em suas terras, produz subsistência e também produza para o senhor feudal. Não. Então as categorias econômicas não são mais que abstrações dessas relações reais. São verdades unicamente enquanto essas relações subsistem. Modos de produção pré-capitalistas: comunal primitivo, escravista, asiático e feudal. Olha lá, o comunal primitivo, né, civilizações antigas, escravista, asiático e feudal. Bom, a imagem não ficou das melhores, mas dentro dessa lógica então, do materialismo histórico, então as sociedades são determinadas por um materialismo. Tá aí até uma relação com Darwin. No momento Google, Marx quis fazer uma dedicatória para Darwin, mas Darwin não quis saber dessa dedicatória porque Darwin não se considerava socialista nem comunista, enfim. Então, olha lá, para a história, comunidade primitiva, o homem vive para a subsistência. Idade antiga, modo de produção. Então, essas relações que se estabelecem do homem com a natureza e do homem com o homem criam os modos de produção. O asiático antigo e o modo de produção escravista. Então, quem domina é dono do escravo, só que o escravo não recebe salário. Na Idade Média, o modo de produção é feudal. Quem vai estudar economia vai ver em história... Desculpa, gente. História econômica geral, entre outras disciplinas. Idade Moderna, século XV, fase de transição do mercantilismo, né? Fim da Idade Média, grandes navegações, mercantilismo, né? Metalismo, acumulação de metais preciosos, mas ainda assim uma fase pré-capitalista. Por quê? Porque ainda assim, né, a burguesia está em formação. Ela não é aí a que dá as regras do jogo, ou não é a burguesia, ou o Estado não funciona aos interesses da burguesia, mas sim do rei, enfim. Então vejam, né, que nesse processo de transição, o enfraquecimento também do absolutismo das monarquias está relacionado ao desenvolvimento do capitalismo. E na Idade Contemporânea, né, século XVIII em diante, modo de produção capitalista, modo de produção socialista no século XX, na União Soviética. Vejam, então, que existe uma transitoriedade das relações de produção. Mas elas não são naturais. Por quê? Porque dependem do
em embate, desse processo que existe, que não é natural. O capitalismo, então, é uma etapa do processo histórico. As etapas são reflexos de como as sociedades se organizam para produzirem. Há uma transição do sistema asiático para o sistema escravista, que dá uma transição para o sistema feudalista, uma transição para o capitalismo e uma transição para o socialismo. Lá do feudalismo aqui você tem o mercantilismo. E é uma transição do capitalismo para o socialismo a partir da Revolução. Pessoal, uma observação. Por mais que existam etapas, e aqui a preocupação de Marx é entender a sociedade europeia do século XIX, esse progresso não é linear. Nem todas as sociedades, e Marx não afirma isso, nem toda sociedade vai passar por essas etapas, tá? Ela pode sair da escravidão para o socialismo, do feudalismo para o socialismo, ou num processo feudal, ou a transição que seja diferente. Não é um esquema válido a todas as sociedades existentes ou extintas. Partindo daí, para a gente entender e fechar o materialismo histórico, a gente tem que entender mais o conceito fundamental, estrutura e superestrutura em Marx. Porque essa estrutura e a superestrutura transformam-se ao longo do tempo. Como a sociedade se transforma. A sociedade não é estanque. Reflexo de como a sociedade se organiza para a produção. Vai ser o quê? Da articulação entre estrutura e superestrutura. Sociedade, pensamento e consciência é o reflexo da relação homem-natureza, homem-homem. A gente já falou bastante disso. Mas vamos lá, o que vem a ser a estrutura, a base da sociedade para Marx? O conjunto das forças produtivas e as relações sociais de produção que se estabelecem a partir dessas forças. Uma corporação de ofício se torna uma fábrica. Em uma corporação de ofício, o dono dominava todo o processo. Ou o artesão, passa de ser artesão para um dono de corporação de ofício. O artesão unicamente fazia a peça. Numa corporação de ofício já tem uma divisão, uma especialização. E numa fábrica essa especialização aumenta. E a superestrutura? Os produtos imateriais. Então, a estrutura são as questões, as relações econômicas que se estabelecem na sociedade. Base do materialismo. A superestrutura são as relações não econômicas. Os produtos imateriais. Por exemplo, ideologias, políticas, concepções religiosas, conhecimento filosófico, ilusões, modos de pensar, instituições. Logo, a estrutura determina a superestrutura. O que vem a ser isso? Olha lá. A estrutura, as relações de produção que se estabelecem na base da sociedade, articuladas à superestrutura, vão criar as formas jurídicas, políticas, espirituais daquela sociedade. Então, a base econômico-material daquela sociedade estão da articulação entre estrutura e superestrutura. Então, os homens produzem suas representações, suas ideias. O homem é um ser histórico. O homem é que cria sua consciência. A estrutura, as relações lá de produção, é que levam o homem a ter consciência, que é a crítica ao idealismo, mais uma vez a crítica a Hegel. Para a gente entender melhor a estrutura e superestrutura. A infraestrutura, ou a estrutura, ou a base. Como o homem produz, como se organiza para produzir, as forças produtivas, o meio de produção, terra, fábrica, tecnologia, relações sociais de produção, divisão social do trabalho, classes sociais, relações sociais, políticas e econômicas. A superestrutura é uma construção ideológica da sociedade. Fenômenos ideológicos, intelectuais, políticos. É claro que quem tem capacidade de influenciar nos fenômenos ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos. Quem domina as relações sociais de produção. Quem domina, quem detém os meios, os bens de capital. E para a gente fechar aqui, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Infraestrutura e estrutura se autodeterminam. As alterações levam a alterações em uma levam a alteração ou mudam a outra. Então, mudança no modo de produção muda a realidade social. Se os proletários fazem a revolução,
vai haver uma mudança na realidade social. O Estado capitalista passa a ser um Estado socialista. Bom, agradecendo aqui ao professor Modenucci, que possibilitou que eu colocasse esse esquema para vocês aqui também. Gente, a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Bom, classes sociais para a gente finalizar, mas eu prometo que eu volto a partir daqui na próxima aula. Mas vamos lá. Classe social. Então, a partir daqui a gente fecha esses conceitos fundamentais em Marx. Um agrupamento produzido pela existência de classe, em oposição pelas condições materiais de existência. Uma classe social é um produto de um período histórico. Então, as classes sociais são diferentes em diferentes períodos históricos. Há o senhor feudal e há o servo, classes sociais diferentes. Há o proletário e há o burguês, detentor do meio de produção. Claro que isso é o básico. Por quê? Porque a sociedade se torna mais complexa. Por exemplo, gerentes, profissionais liberais, entre outros que surgem. Marx vai classificar como classe média. E dentro da classe média há uma estratificação e por aí vai. Hoje, né? E aí mais para frente a gente entra, sobretudo quando discutirmos Piketty. Classe social nasce da divisão social do trabalho. Quem possui e quem não possui os meios de produção essenciais. Já que materialmente, né, historicamente, o homem subsiste daquela relação com a natureza, produzir para o que precisa para a sua sobrevivência ou para o que lhe interessa, e também da relação com outros indivíduos. Em algum momento, alguns homens produzem, trabalham para aqueles que detêm os meios de produção, as máquinas, ou a tecnologia, para quê? Para que nasça um produto que alguém queira comprar, para que haja a existência e que transforme matéria-prima em produto final. O algodão seja transformado na roupa, que o próprio trabalhador produz e vai lá e compra essa roupa. Dentro de uma classe social, a maneira de pensar, o modo de vida é partilhado. Então a classe social, a classe dos taxistas, dos motoristas de Uber, olha só, né? Entre outras. Aqui tem muito pano para manga para a gente entender isso, porque, né, há mudanças cruciais aí, a uberização da sociedade. Bom, básico, classes sociais, então a divisão entre trabalhadores e burguesia, proletários e burgueses. Os explorados e alguém que explora, escravos, servos ou assalariados, lá do século XIX. Os exploradores e os detentores dos meios de produção. Ideias dominantes em sua época. Quem vai determinar a superestrutura ou as relações políticas, jurídicas, as leis e por aí vai, são os trabalhadores? Não, mas é do embate entre os trabalhadores e os burgueses é que são criadas regras, a conduta moral e por aí vai. As artes, a filosofia, por aí vai. Aqui é só uma charge para brincar, né? A riqueza criada pelos trabalhadores, patrão, né? Há alguns escritos de Marx, né? Algumas citações que dizem: quanto mais o patrão enriquece, né, mais explorado é o trabalhador. Então partilham a atividade de maneira de pensar e do modo de vida. No Estado capitalista, ou o Estado capitalista, é criado para defender os interesses das classes dominantes. Isso aqui é básico também em Marx. Bom, para a gente fechar aqui, hoje não tem nenhuma indicação, mas prometo que ao final da segunda parte dessa aula introdutória, né, que eu dividi em duas, eu indico para vocês música, preciso indicar também materiais na internet produzidos aí muito bons, alguns materiais aí para se entender melhor o marxismo. Então é uma citação de Marx na carta a Wedemeyer. Pelo que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto a existência das classes na sociedade, nem a luta entre elas. Muito antes de mim, alguns historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento histórico desta luta de classes, e alguns economistas burgueses a sua anatomia. O que acrescentei de novo foi demonstrar
Que a existência das classes está unida apenas a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. A existência de classes determinadas em fases históricas do desenvolvimento da produção. Logo, o materialismo histórico e a transitoriedade. Lembram lá? Etapas do desenvolvimento. Havia um estágio de desenvolvimento na sociedade europeia daquele período. Que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. Em algum momento o proletariado vai assumir o controle dos meios de produção. O burguês deixará de existir. Que essa mesma ditadura não é mais que a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. O socialismo sendo instaurado a partir daí. Bom, pessoal, não sei se ficou interessante, espero que sim. Falei um pouco rápido porque eu não quero me estender tanto. Um abraço a todos, fiquem bem sempre. Perseverança, paciência e força para enfrentarmos esse momento difícil. E volto a falar, 3 crises em nosso país: econômica, política, sanitária. Não vou entrar em questões aí que vão para a moral e as ideias e por aí vai. Mas é isso, um grande abraço a todos. Nos encontramos na continuidade. Aí falaremos de mais-valia, a própria luta de classes, né? A gente retoma daqui, entre outros conceitos fundamentais como mercadoria. Para daí na semana que vem estudarmos o Manifesto do Partido Comunista, para deixar essas ideias dessa aula de hoje mais claras. Abraço.